Capítulo 8. Tolerância às mentiras dos espíritos malignos. A tolerância às mentiras emerge como uma armadilha invisível que os crentes podem inadvertidamente permitir em suas vidas, conforme alertam as Escrituras. A astúcia do inimigo se manifesta na sutil artimanha de introduzir falsidades na mente dos crentes, minando a solidez espiritual. Nesse contexto, a compreensão bíblica se torna uma bússola vital para identificar e resistir a essa armadilha. A batalha espiritual contra as mentiras perpetradas pelos espíritos malignos requer uma postura de resistência ativa por parte dos crentes, conforme delineado nas Sagradas Escrituras. A resistência ativa não apenas demanda discernimento, mas também uma prontidão para combater as artimanhas do inimigo, mantendo-se firmemente ancorado na verdade divina. A metáfora da armadura em Efésios destaca a necessidade de proteção e resistência. Os crentes são chamados a revestir-se da armadura de Deus para resistir firmemente às ciladas do diabo, revelando uma resistência ativa contra as mentiras espirituais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Pedro, em sua primeira epístola, adverte sobre a astúcia do inimigo e destaca a importância da vigilância. A resistência ativa é expressa ao resistir firmemente na fé, opondo-se à investida do diabo e suas mentiras. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Tiago enfatiza a necessidade de sujeição a Deus e resistência ao diabo. A resistência ativa é um ato consciente de confronto espiritual, resultando na fuga do inimigo diante da firmeza do crente. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Manejar bem a palavra da verdade é uma forma de resistência ativa. A habilidade de discernir e aplicar corretamente as Escrituras é uma arma poderosa na luta contra as mentiras espirituais. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A tolerância às mentiras dos espíritos malignos é uma questão séria que requer compreensão e discernimento por parte dos crentes. As Escrituras alertam sobre a astúcia do inimigo e a importância de permanecer vigilante contra suas artimanhas. A admoestação de Paulo aos Efésios ressalta a importância de não ceder espaço em nossas vidas para as influências negativas do inimigo. Tolerar as mentiras dos espíritos malignos equivale a abrir portas para sua operação nas mentes dos crentes. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Outro versículo relevante se encontra no Evangelho de João, onde Jesus descreve o diabo como pai da mentira. Ao tolerar as mentiras desses espíritos, os crentes inadvertidamente se tornam receptivos às influências do pai da mentira, comprometendo a integridade da verdade em suas vidas. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Na carta aos Colossenses, Paulo também adverte contra a filosofia enganosa e tradições humanas que podem desviar os crentes da verdade em Cristo. Tolerar tais concepções errôneas abre a porta para influências espirituais enganosas, distorcendo a compreensão da verdade divina. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Essa passagem destaca a importância da resistência ativa contra as mentiras e artimanhas do inimigo. A tolerância passiva às falsidades permite que elas se enraizem na mente do crente, comprometendo sua posição espiritual. No livro dos Salmos, o salmista declara: Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Salmos 119, versículo 104. Esse versículo está ressaltando a ligação entre a palavra de Deus e o discernimento contra as falsidades. A tolerância às mentiras dos espíritos malignos é contrária aos preceitos divinos e prejudicial ao discernimento espiritual. Os crentes muitas vezes, inadvertidamente, concedem território ao inimigo ao aceitarem mentiras provenientes dos espíritos malignos. A falta de conhecimento sobre esse fenômeno resulta em permitir que forças contrárias aos princípios divinos operem em suas vidas, comprometendo o terreno espiritual precioso que pertence a Deus. Esse comportamento é especialmente evidente quando os seguidores de Deus, ao erroneamente interpretarem eventos como naturais ou causados por eles mesmos, na realidade, estão aceitando mentiras traiçoeiras dos espíritos malignos. Em consonância com as Escrituras, é observável que, ao abraçarmos uma mentira, damos espaço para a continuidade das operações dos elementos satânicos em nossa vida. A permissão concedida, mesmo que de forma enganosa, oferece uma base para a atuação desses espíritos malignos, comprometendo a integridade espiritual do crente. Por outro lado, é notório que muitos cristãos podem interpretar erroneamente as verdades de Deus, como a morte com Cristo, a consagração e a atuação do Espírito Santo. A falta de compreensão acurada dessas verdades pode levar a interpretações equivocadas, abrindo espaço para distorções em seus entendimentos. Os espíritos malignos, astutamente, aproveitam-se dessas interpretações errôneas e comunicam aos crentes uma compreensão distorcida das verdades divinas. Ao conceberem no coração interpretações inadequadas, os cristãos inadvertidamente prejudicam a si mesmos, permitindo que os espíritos malignos manipulem suas percepções, alicerçando-se no mal-entendido do crente. Este cenário destaca a importância da diligência na busca pela compreensão correta das verdades divinas, a fim de evitar concessões inadvertidas ao inimigo e manter uma sólida fundação espiritual fundamentada nos princípios bíblicos. Portanto, a resistência ativa contra a tolerância abrange a preparação espiritual, a vigilância, a sujeição a Deus
e a utilização eficaz das armas espirituais. É um chamado para que nós não apenas identifiquemos as mentiras espirituais, mas também as confrontemos de maneira decidida, permanecendo arraigados na verdade divina durante a batalha espiritual.